Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Deus proibia todo tipo de misturas. Vamos procurar entender isto. O princípio da santificação é esse, nada de mistura. Você não pode botar um pé lá e outro cá. Um pé na igreja, outro no mundo. Você não pode ser de Deus e das riquezas. Você não pode estar lá e cá. Se você morrer no reino das trevas, você morreu para todo tipo de interesses do mundo, para poder nascer no reino de Deus. E então vai viver no reino de Deus. Não dá para viver lá e cá. E este é o conceito de santificação, sem a qual ninguém será salvo. Mas há um monte de gente, uma quantidade imensa de pessoas nas igrejas que está pensando que vai ser salva. Porque eles aceitaram Jesus, estão na igreja, de vez em quando vão lá no domingo. E eles vivem a vida comum do mundo. Mas eles acham que por serem crentes que vão ser salvos. Não dá para você dividir a sua vida, o seu coração. Deus proibia todo tipo de misturas. Mistura de povos. Não podia o israelita, isso é a antiga aliança. Na nova aliança, a santificação é espiritual. Não dá para nos separarmos dos outros brasileiros. Não é para nos separar de americanos, de africanos. A santificação é interna, nós nos separamos do ambiente, das conversas, dos assuntos. A santificação é espiritual no Novo Testamento. Mas o Antigo Testamento é simbólico para nós. E a aliança de Deus com Israel era literal. Eles eram um povo literalmente separados dos outros povos. Não podiam se misturar por casamentos. E o livro de Deuteronômio, que caracteriza como que um renovo da aliança do Sinai, ou uma outra aliança, quando eles estavam ali na planície de Moabe, porque é uma adaptação da lei para as condições que eles encontrariam na terra de Canaã, o livro de Deuteronômio. No capítulo 22, Deus fala de vários assuntos, e eu quero colocar aqui, a partir do versículo 9, o seguinte: Deus dando ordens a Israel: não semearás a tua vinha com duas espécies de semente, para que não degenere o fruto da semente que semeaste, e também a messe da vinha. Não lavrarás conjunta de boi e jumento, e não te vestirás de estofos de lã e linho juntamente. Misturar os tecidos. É interessante essa colocação. Na verdade, se eu usar uma camiseta de algodão por baixo, uma blusa, seja lá de nylon, de tecido artificial, ou se for uma blusa de lã por cima, isso na era do Novo Testamento em que vivemos agora não tem problema nenhum. Algumas pessoas vão sentir uma coceira se a blusa de lã natural, lã de carneiro, encostar na sua pele. Algumas pessoas têm essa reação, mas o conceito era espiritual, religioso, nada de mistura. Se você tem uma roupa de algodão, uma roupa de linho, que ela seja só desse material. Se é de lã, que seja de lã, mas não misturar. Na semeadura, não misturar espécies diferentes de sementes, para não haver a interação entre elas, a modificação genética, que hoje é que existe bastante. Naquela época, Deus proibia
a mistura, 2 espécies de sementes. E também lavrar, passar o arado com uma junta de bois ou de jumento. A gente podia lavrar com um jumento só. Ele tem uma determinada força, ele puxa, a gente enterra o arado na terra e a força do jumento vai fazer com que a terra seja revolvida para ficar mais fofa. Arar a terra é afofar a terra para a planta poder desenvolver raiz com mais facilidade. E o arado era assim aquela ponta que entrava para dentro da terra, e ao homem que dirigia o arado cabia somente fazer peso ali para aquela ponta do arado ficar dentro da terra. A força de puxar e revolver a terra era do animal. Podia usar um jumento. Para aumentar a força, eles botavam 2 jumentos, uma junta, 2 jumentos juntos, puxando o arado. Eles podiam botar um boi, ou 2 bois puxando o arado. Hoje em dia, não se usa muito isto, porque o boi vai ficar muito musculoso e a carne dura. Se a gente quer o boi só pela carne, então se evita que o boi fique fazendo muita força. Mas isso é um conceito assim moderno. Naquela época era considerado um desperdício ter um boi e não usar a força desse boi para arar a terra. E se usava então um boi ou uma junta de bois, 2 bois juntos ou várias juntas de bois. Eu era pequeno, eu assisti muito o carro de bois passar. Eles tinham ali 6 bois, 8, 10, 12 bois puxando o carro de boi. E cantava muito, fazia uma barulheira aquele carro de boi. E muitos bois para aliviar a carga em cada um deles e eles poderem somar a força e realmente o carro de bois poder carregar uma carga grande, como, digamos, parecida com a de um caminhão. Isso era possível num carro de bois com muitos bois puxando. Então se usava até um animal só para arar, mas a pessoa podia botar uma junta, 2 bois. O que Deus proibia era misturar, botar um boi junto com um jumento, porque aí vai sobrecarregar o jumento, e isso Deus não queria. Todas essas coisas têm uma explicação literal, mas tem um valor simbólico para nós. A seguir, Deus fala que todo israelita deveria usar borlas nos cantos do seu manto ou da sua roupa. Eu sou a favor de a gente modernizar a linguagem, porque se a gente falar em uma borla, praticamente ninguém vai entender. Não é um termo comum no nosso vocabulário diário. Então a gente vai procurar no dicionário, são franjas. Eram franjas diferenciadoras, fosse no manto, fosse na roupa, o israelita usava uma espécie de uma franja para diferenciar. Isso era um conceito de santificação, uma separação. Quem era de Deus se diferenciava na roupa, na vestimenta daqueles que não eram de Deus. E esse conceito perpassava todas as áreas da vida. Não se casar com uma pessoa estranha. Quando se casasse, se dedicar só ao seu cônjuge, à sua mulher, ao seu marido, e qualquer outra coisa, ter alguma intimidade com pessoa de fora era adultério. E Deus exigia que o adultério, nesse mesmo capítulo, o adultério fosse punido com apedrejamento. Tudo nesse intuito de uma vida santa,
para poder ser feliz, a pessoa precisa aceitar a santificação, praticá-la e, quando errar e falhar, pedir logo perdão a Deus. A santificação é para a pessoa ser feliz com Deus. E o Senhor estabelecia isso, esses princípios para separação e não mistura. O israelita deveria ser separado, identificado como diferente e não ter mistura. Não deveriam nem querer conhecer por curiosidade os deuses estranhos. Não deveriam mencionar os nomes dos deuses estranhos. Não deveriam querer por curiosidade conhecer a cultura dos outros povos. Eles tinham que ser alienados mesmo. Era plano de Deus para que eles pudessem desenvolver uma cultura voltada para Deus, uma cultura sã, sadia. Eles precisavam se separar de tudo mais e nada de mistura. Esse conceito para nós, no Antigo Testamento, é simbólico. Para nós precisa ser entendido, é um conceito espiritual. Deus não quer que você assista novela, aquele ambiente não é apropriado para a vida cristã. Deus não quer que você fique se interessando por outras religiões. Aqueles ensinos podem trazer confusão à sua cabeça. Deus não quer que você divida seu coração, seu tempo com coisas do mundo. Deus não quer que você fique olhando para o mundo à sua volta com desejos, porque você vai esquecer de dar graças pelo que tem, vai deixar de progredir na carreira cristã, porque você vai ficar namorando o mundo. Não dá para agradar a Deus e ao mundo, não dá, a gente tem que escolher, e quem é de Deus é somente de Deus, vai ser radicalmente de Deus, ou na linguagem bíblica, Tito 2,14, exclusivamente de Deus, e não misturar. Não misturar. Entenda isso, meu irmão e minha irmã, porque a mistura introduz outras coisas que não são de Deus e acabam contaminando a nossa vida espiritual. Seja do Senhor, santifique sua vida ao Senhor e nada de misturas. Procure ter uma vida totalmente do Senhor, sem misturas. As misturas vão trazer problemas. Lembre o que fez a Eva, e Satanás sabia bem o que estava fazendo quando induziu a Eva a misturar as coisas, e ela, por curiosidade, depois por desejo, abrigou a tentação no coração e pecou contra Deus e trouxe essas consequências todas que o mundo está vendo aí de maldade. Nada de mistura, seja uma vida totalmente do Senhor, você vai ser feliz nisso. Agora, se você abrigar misturas, vai se arrepender amargamente depois.